falar sobre a fase do juvenil. Nós falamos já sobre os alevinos e agora estamos na fase do juvenil. Qual é essa fase? A fase de crescimento. É aqui que vai definir o tamanho do seu peixe e a estrutura para ele receber massa. Então eu considero a fase de juvenil uma das fases mais importantes do cultivo. Gente, porque alevinos requer cuidados, adulto, nutrição. Agora a parte juvenil, você tem que ter um cuidado especial e dobrado. Porque é nessa fase que ele vai desenvolver para entrar na fase de adulto. Depois que ele entrou na fase de adulto, ele não vai ter um crescimento acelerado igual à fase juvenil. Por quê? A fase de crescimento é essa. Aqui é fase que engorda. Você está entendendo? As fases não se misturam não, gente. Por mais que o peixe cresce durante a fase adulta, não vai se comparar ao crescimento da parte do período ou da fase de juvenil. Então nós temos que explorar essa parte aqui, essa fase, para então ter um bom resultado e acelerado. Aqui ó, na fase de engorda, que é a fase adulta. Tá? Vai ser assunto da outra parte do vídeo. A parte juvenil, que é a parte onde tem o crescimento do peixe, tá? Ele precisa de duas coisas. Primeiro, nutrição. Segundo, qualidade de água. Nós já vimos algumas matérias sobre a qualidade da água, a importância dos cuidados, dos parâmetros. Porque o que vai inibir o crescimento dos seus peixes? É os nitrogenados. E onde os nitrogenados vão agir? Onde a qualidade dos parâmetros não estão adequadas, dentro dos seus níveis desejados. Aí envolve alcalinidade, pH, oxigênio, temperatura, amônia, nitrito. Então todos esses aspectos aqui da qualidade da água está ligado aos parâmetros, tá bom? Então essa é uma das razões a qual inibe o crescimento do seu peixe. Gente, os nitrogenados, tá? Os parâmetros, que é pH, né? Tudo isso aí, e temperatura, envolve diretamente no desenvolvimento do seu peixe. Envolve diretamente. Mas eu quero falar sobre a nutrição. Porque a nutrição também é tão importante para o desenvolvimento do seu peixe. Nós sabemos que o peixe, como também o ser humano, os outros animais, né? Tem a produção de hormônio do crescimento. Tá? O hormônio do crescimento. Nós chamamos aqui o hormônio de crescimento, que é o GH. Ele é conhecido como somatotrofina, que é o hormônio de crescimento dos peixes. Combinado? Agora, como que funciona isso aqui? Nós temos aqui o peixinho. Na parte da hipófise, nós falamos que a hipófise dele é dividida em dois blocos. Uma delas está ligado à liberação, ou a formação e liberação do hormônio de crescimento. Nós não vamos entrar muito detalhes sobre isso não, mas aqui é para vocês entenderem de onde que vem isso e como que isso funciona. Tem duas formas, tá, da produção do hormônio de crescimento. A forma natural, que é o libido do peixe. O libido
produzir o hormônio de crescimento. Aqui envolve produção e regulação, ou seja, o controle da quantidade que é liberada, tá? Por isso que eu não quero entrar nesse detalhe, que não é o alvo dessa matéria, né? Se não complica muito aí para muitos, sim, o nosso objetivo aqui é tentar simplificar ao máximo. Então, o que acontece, gente? Agora, para esse libido produzir corretamente e uma quantidade boa de hormônio de crescimento, é necessário proteína. É necessário proteína. Se o peixe tiver um baixo consumo de proteína, ele vai liberar pouco GH, que vai fazer o crescimento do peixe. Se ele tiver uma boa quantidade de proteína, ele vai aumentar, vamos dizer assim, a produção do hormônio e vai liberar uma quantidade maior de hormônio de crescimento. Então isso vai ajudar o quê? O seu peixe vai ter um desenvolvimento acelerado. Vai ter um desenvolvimento acelerado, que é o nosso alvo. Porque a criação comercial, ela, como eu disse, elas são fases. É de 1 a 6 meses. Esse aqui é o nosso objetivo. No período, isso aqui em temperaturas de 26 a 28 graus. Em temperatura mais baixa, pode chegar até 8 meses. Esse mesmo processo, tá bom? Ah, porque lá no sul não acontece isso. Por quê? Por causa de temperatura. Então, aumenta o tempo aí de cultivo, tá? Quando a temperatura é ideal, que a gente fala que é a zona de conforto, 26 a 28 graus, então é 6 meses aí o cultivo do peixe. Tá legal? Ah, com quantos quilos? Gente, quando a gente fala ciclo, a média é 1 quilo. Tá? Aí ele pode dar 1,2 kg, 1,5 kg, ele pode dar 800, pode dar 900, é uma variação. Porque não é porque eles são irmãos que o desenvolvimento tem que ser todos iguais. Entendeu? A gente dentro de um cultivo, a gente procura fazer que ele desenvolva de forma uniforme. Então tem alguns cuidados, como nutrição e qualidade da água, que vai ajudar nesse desenvolvimento uniforme, tá? Para não ter aquele descontrole, peixe pequeno, peixe grande, tudo de um mesmo lote, tá? Então aqui, quando você tem uma boa nutrição, com uma boa qualidade de ração, tá? Que a proteína que nós colocamos aqui, ó, é que vai estimular a produção do GH, tá? Para que o seu peixe tenha um desenvolvimento acelerado. Então a nutrição é fundamental para esse desenvolvimento. Outra questão importante acerca do crescimento, tá? Como eu disse aqui, né? Nós temos quem é responsável, é o GH. Agora, o que inibe, mesmo você dando uma boa qualidade de ração, tá? Você tem uma boa qualidade de água, mas os seus peixes não estão crescendo de forma adequada. Nós temos algumas razões aqui. Primeiro, o que inibe o crescimento, nós já falamos aqui, é uma questão de nutrição. Ou é igual boa qualidade de ração. Outro aspecto, nós falamos sobre a qualidade da água já. A sua água está 100%. É também uma das razões aí para o desenvolvimento do seu peixe. Mas, e nós temos também a questão do manejo. Gente, se o peixe não tiver uma boa alimentação, não tiver uma boa qualidade de água, se não tiver um manejo correto, tem gente que trata o peixe aqui igual tocando boi em pasto, agitando, mexendo, batendo as coisas. Gente, não funciona assim. Isso aí você provoca um estresse do peixe. Aí o que acontece? Esse estresse aqui vai deixar essa atitude que é errada, tanto de não dando uma boa ração, não tendo uma boa qualidade da água, não fazendo o manejo correto, você vai provocar, como eu disse aqui, o estresse no peixe.
Esse estresse vai inibir o desenvolvimento do seu peixe, porque o peixe estressado, ele não produz o GH adequadamente, que é o hormônio de crescimento. Você já viu aquele ditado que fala que quem compra aquário é uma terapia? É porque você... Agora, se você ficar agitando os peixes ali no aquário, vai ser uma terapia? Não. O importante é que você chegue perto do aquário e fique observando lentamente o movimento dos peixes, tudo tranquilo. Os peixes vão desenvolver. Na piscicultura comercial não é diferente. Esse tipo de comportamento também você tem que levar para a piscicultura. Você tem que ter paciência, saber fazer as coisas na hora certa, não estressar o peixe com movimentos bruscos dentro da água, como sabe? Pessoas entram lá dentro, a rede vai passando de qualquer jeito. Isso estressa os peixes, porque você está invadindo o ambiente dele. Então ele tem que procurar ele cria uma reação de defesa. E é isso que leva o estresse. Então, esse manejo é fundamental, porque o estresse do peixe, gente, inibe a produção do GH, que é responsável pelo crescimento do seu peixe. Vou pôr aqui de novo, GH. Ele é o hormônio do crescimento. Aqui o que acontece quando o peixe fica estressado dentro do seu tanque? Um exemplo, aqui nós temos um tanque. Um exemplo, primeiro, quando você compra o alevinos, você não tem aquele costume de observar o lote. Você vê, o cara colocou uns peixes grandes para mim, metade está grande, metade está pequeno, que beleza, vou encurtar aí o período. Completamente errado. Sabe o que acontece? Quando você tem um peixe grande e um peixe pequeno, na hora que você joga a ração, o grande vai subir e ele inibe que o pequeno suba para poder se alimentar adequadamente. Porque ele inibe o menor. Porque ele sendo grande, ele torna-se o dominante. Por isso que nessa fase aqui, a gente vai fazendo aquela... utiliza-se o berçário exatamente para isso. Porque de acordo que vai crescendo dentro dessa proporção aqui, um maior do que o outro, aí você tira os maiores dentro de um padrão e vai para um tanque de engorda. Então todos vão ter um desenvolvimento uniforme. Por isso que numa criação comercial é importante você ter um tanque para você fazer o seu berçário. Aí você vai tirando aqueles grandes e passando para um tanque só, onde tem eles dentro dessa média de tamanho. Tamanho e peso. Mas tem um que está dando 10, outro está 11 centímetros. Não tem problema essa diferença, para mais e para menos não, gente. Existe uma margem, tá bom? Existe uma margem, tanto para mais quanto para menos. Ele não pode ficar junto com o pequenininho. E o que ele vai fazer? O pequeno, pelo fato de não ter uma boa alimentação, ele vai começar a ficar estressado, porque não está tendo alimentação. Aí ele não vai produzir o GH, a imunidade dele vai baixar, e o que vai acontecer? Ele vai desenvolver, está propício ao desenvolvimento de fungos e bactérias, porque a sua imunidade abaixou, e ele aqui não vai ter o desenvolvimento. Então, quando você comprar o lote para colocar nos seus tanques, procure o lote uniforme, onde os peixinhos, os alevinos, são todos dentro do mesmo padrão, para você não ter esse conflito. Outra coisa, de acordo que o peixe vai crescendo, como eu falo, é necessário fazer uma despesca parcial, retirar aqueles peixes muito grandes, porque eles inibem, eles tornam-se dominantes. Quando eles sobem, os pequenos correm. Quando o peixe, por causa de um manejo
aqui está o peixe grande, tá? Aqui é o maior. Ele fica estressado e do lado de cá nós temos o peixe pequeno. O que ele faz? O manejo errado, ele começa a ficar estressado e ele começa a bater no pequeno. Por isso que o pequeno fica com medo até de ir lá comer ração. Entendeu? Isso aqui é fato, viu? Isso aqui é fato. Isso aqui é o que acontece. Quem já criou peixes em aquário sabe que isso aqui ocorre. Da mesma espécie, vai ver um peixe batendo no outro, um crescendo mais que o outro. Ele torna-se um peixe agressivo, porque ele quer dominar o território. Aí ele começa a bater no pequeno, o pequeno se sente oprimido. Aí quando joga a ração ele não vai comer, ele tem medo do grande, porque sabe que vai apanhar. Então, quando você tem berçário, você consegue controlar isso aqui melhor. Porque você divide, você padroniza o lote de engorda dos seus tanques. Quando você tirar aqui a fase juvenil e passar para o adulto, nessa seleção, você vai separar os tamanhos aí. Tá certo? Por isso que biometria é importante você acompanhar. Fazer a biometria dos seus peixes aí pelo menos a cada 15 dias, no mínimo. Porque você vai acompanhar as fases e também a mudança de ração que deve ser feita. Então, gente, esse estresse aqui, ele diminui a produção de GH. Aí o seu peixe não vai crescer. E esse que é dominante vai crescer mais que os outros. Aí porque ele come melhor, ele só vai parar de comer quando ele já comeu o suficiente. Aí os outros já vão pegar a ração que já perdeu grande parte aí dos seus nutrientes. Ou muitas vezes quando já está no fundo lá, se decompondo. Então ele não tem uma nutrição correta. Aí, dentro do mesmo lote, dentro do mesmo tanque, você vai ver peixe grande e peixe pequeno. Essa aqui é a razão disso aqui. Tá? E isso aqui, esse estresse, pode ser por uma má qualidade de ração, manejo errado e qualidade de água. É o que proporciona o estresse do peixe.